sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Estamos na temporada Personagens Bíblicos e eu gostaria de saber, você tem aprendido com esses personagens? Você tem refletido, tem pensado, tem conversado com Deus sobre as decisões que você tem tomado? Eu digo que os personagens bíblicos, eles foram deixados para nos dar exemplos daquilo que devíamos ou não fazer. E eles nos ensinam o tempo inteiro, por observação, coisas que podemos e devemos fazer. Os personagens que eu vou falar hoje, eles são múltiplos, mas eu vou falar deles geral, não vou falar de nenhum específico, porque eles têm uma trajetória bastante conturbada. Quando analiso a história desses homens, eu sempre penso, durante o período que Jesus esteve com eles, estes homens foram ranhentas, foram brigões, tiveram dúvidas, tiveram medo, duvidaram, não entendiam, não ouviam. Mas quando Jesus foi levado ao céu, esses homens ficaram ali, juntos, talvez refletindo, pensando, passaram por momentos de decepção, de dor, de saudade, e esses homens amadureceram, eles cresceram. E eles hoje têm um significado muito grande na obra que eles realizaram. E hoje os personagens são os discípulos. E eu queria compartilhar com vocês Atos 4:33, que diz o seguinte: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eu fico pensando na nossa caminhada. Já se observou e percebeu o momento que você chegou, que você está e por tudo que você passou? E já entendeu que tudo que você passou pode ser a construção de quem você é hoje, agora? Isso aconteceu com os discípulos. Tudo isso que eu narrei anteriormente nos mostra o quanto estes homens tiveram dificuldades de entender que eles estavam na companhia de Deus. Mas quando a ficha deles caiu, estes homens fizeram grandes coisas pela humanidade. Depois que Jesus foi crucificado, os discípulos, eles eram um grupo indefeso, era um grupo desalentado, eles estavam como ovelhas sem pastor. Jesus tinha sido rejeitado, Jesus tinha sido condenado e foi pregado na cruz. Os sacerdotes, eles haviam declarado com muito escárnio lá em Mateus 27:42 que Jesus salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar-se. Ele é rei de Israel, ele tinha que descer da cruz para que todos pudessem crer nele, e Jesus não o fez. Mas a cruz, aquele instrumento de muita vergonha, de muita tortura, chegou a trazer esperança e salvação ao mundo. Os discípulos, eles se reuniram. O desespero do coração deles, o senso de inutilidade, tinha abandonado aqueles homens por estarem unidos em oração. O caráter daqueles homens foi transformado e eles se uniram em um laço de amor cristão. Eles eram apenas alguns homens humildes. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham nenhuma arma à sua disposição a não ser a palavra de Deus e o Espírito de Deus a seu favor.
Eles eram considerados, inclusive por aqueles sacerdotes judeus, como meros pescadores. Era assim que eles eram vistos. Mas, na força de Jesus, aqueles homens saíram para testemunhar da verdade e para triunfar sobre toda a oposição que se levantava contra eles. Revestidos de Jesus, da armadura divina, do Espírito Santo, aqueles homens se puseram a contar as maravilhosas histórias da manjedoura até a cruz. Eles não tinham honra, eles não tinham reconhecimento, nenhum reconhecimento terrestre. Eles foram, sabe o quê? Grandes heróis da fé. Dos lábios daqueles homens saíam palavras de eloquência divina que abalaram o mundo. Aqueles que haviam rejeitado e crucificaram a Jesus, nosso Salvador, eles esperavam que os discípulos estivessem desanimados, abatidos e estivessem prontos a negar o seu Senhor. Mas, com muito espanto, aqueles homens tiveram que ouvir o testemunho claro e ousado dos apóstolos de Cristo, dado através do poder do Espírito Santo. E os discípulos trabalhavam, os discípulos falavam como Jesus havia feito a diferença na vida deles. E eles conseguiam, da maneira que eles tratavam as pessoas, ser exatamente como Jesus foi aquelas pessoas. E todos que ouviam os discípulos falarem diziam: estes homens estiveram com Jesus e aprenderam com ele. Que frase forte! Que frase forte! A sua caminhada, a sua trajetória permite com que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Olha que incrível, que difícil foi a trajetória desses homens e no final eles conseguiram ouvir o grande objetivo, que era eles serem semelhantes a Jesus. Ellen White diz que ao saírem os apóstolos pregando a Jesus por toda parte, eles fizeram muitas coisas que os dirigentes judeus não aprovavam. O povo levava para a rua os seus doentes e os que eram afligidos por espíritos imundos. As multidões se aglomeravam ao seu redor e os que haviam sido curados davam louvores a Deus e glorificavam o nome daquele a quem os judeus haviam condenado, coroado de espinhos e feito com que fosse açoitado e crucificado. A vida daqueles homens havia, de alguma maneira, conseguido demonstrar às pessoas que estavam ali que eles se pareciam com Jesus e estavam ali para fazer o que Jesus havia feito tanto por eles. Eles tomaram para si a cruz de Cristo e a carregaram, gente, para mostrar para aquelas pessoas que eles podiam ser Jesus aqui na terra para cada pessoa que cercava eles. O que você tem feito e mostrado para as pessoas que você é semelhante a Jesus? O que a tua vida tem demonstrado para as pessoas que estão ao seu redor? Às vezes o nosso egoísmo, às vezes o nosso orgulho nos distancia de parecer com Jesus. Mas eu deixo para você aqui uma reflexão. Quanto mais a gente contemplar a Cristo, quanto mais sofrermos com Cristo, mais nós vamos parecer com Ele. Pense nisso. Deus te abençoe.